Bom dia. Sem vigilância, cresce onda de vandalismo nas escolas públicas de São Luís. Guerra contra o mosquito da dengue. E em todo o país, as ações estão sendo intensificadas. No estúdio, vamos falar sobre o aumento de casos de violência sexual. E mais, pilotos e comissários de bordo cruzam os braços em 12 aeroportos do Brasil. Hoje é 3 de fevereiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. A falta de segurança nas escolas tem gerado um crescente vandalismo, principalmente em São Luís. Nos primeiros 2 meses do ano, 8 escolas já foram invadidas. O último ataque aconteceu na unidade de ensino básico Roseana de Jesus Mendes, na Vila Janaína. Esses vídeos que a TV Difusora teve acesso revelam em que estado ficou a sala dos professores, principal alvo dos criminosos que atearam fogo. O local ficou completamente destruído. Móveis, como armários, ficaram queimados. Documentos foram perdidos. O crime é consequência da falta de segurança em unidades de ensino de São Luís. Não existe segurança. Essa empresa que foi contratada de forma emergencial, ela está deixando de fazer o serviço porque também está sem pagamento. Então nós estamos sem segurança em qualquer outra escola. A Web Roseana de Jesus Mendes, que foi assaltada, que foi queimada, ela foi porque as portas da escola estavam abertas. Ela foi porque não existia segurança, não existia nenhuma atividade de prevenção. No total, pelo menos 7 escolas municipais foram invadidas por criminosos somente nos primeiros 31 dias do ano. O ataque registrado no último final de semana, felizmente, não fez vítimas. O calendário escolar está previsto para recomeçar na unidade no próximo dia 22 de fevereiro. Diante da onda de criminalidade, o Sinde Educação não esconde a preocupação com o início do ano letivo. No momento, a presidente da entidade reconhece que nenhuma escola é segura para receber professores e estudantes. Nós estamos sem vigilantes, nós estamos aí prestes a não ter nem os serventes para trabalhar, nós estamos sem ônibus escolares porque não estão pagando a empresa. Eu não sei, na verdade, como a Prefeitura de São Luís está administrando um recurso da educação. E, na verdade, não tem condições da gente trabalhar com essas condições, não tem condições da gente produzir conhecimento com esse tipo de educação que querem empurrar goela abaixo aos professores e às nossas crianças. Não dá, porque até agora, mudança realmente só no sonho. Sorriu para não chorar, professora, hein? E olha, assim como aqui na capital, os estudantes de Imperatriz também reclamam da insegurança. Na segunda maior cidade do estado, o quadro de vigilantes foi reduzido e os que restam denunciam o atraso no pagamento dos salários. As aulas na maioria das escolas da rede estadual começaram nesta segunda-feira. Em Imperatriz, estão matriculados 15 mil estudantes no ensino médio em 18 estabelecimentos. O problema é que dos 300 vigilantes que faziam a segurança nas escolas, apenas 76 foram mantidos e continuam trabalhando. As empresas de vigilância deixaram de pagar o ticket alimentação. Segurança em escolas somente em São Luís e em Imperatriz. O resto do Maranhão não tem. Está tudo largado. O governo do estado retirou os vigilantes das escolas, alegando corte de despesas. Está sendo discutido a própria figura, de um porteiro que faça esse trabalho. Os vigilantes também se queixam de atraso no pagamento das férias. Muitos trabalhadores entraram de férias e voltaram a trabalhar sem receber. O sindicato que representa a categoria vai acionar a justiça para garantir o pagamento dos trabalhadores. Então o sindicato está tomando as providências judiciais cabíveis com o apoio do trabalhador no sentido de comprovar documentalmente que está havendo atraso. Então o sindicato vai envidar todo o esforço necessário para que seja cumprido o acordo coletivo e a legislação do país. E olha só, no que diz respeito à segurança, a Secretaria de Educação informou que está em processo licitatório a contratação de uma empresa de vigilância patrimonial para complementar o quadro existente nas escolas do Sistema Estadual de Ensino, tendo em vista
que o contrato que estava em vigência foi encerrado. E olha só, agora a gente fala sobre os pilotos e também os comissários de bordo que cruzaram os braços desde as 6 horas da manhã em 12 aeroportos do Brasil. Eu vou agora ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ericeira. Ô Ericeira, essa informação aí, o aeroporto daqui de São Luís, o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, não está nessa relação, mas mesmo assim pode ficar prejudicado, não é isso? Bom dia. Isso mesmo, Helene. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Apesar do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado não estar nesta lista, como você disse, são 12 aeroportos ao todo, em todo o Brasil, mas acaba afetando, porque tem pessoas, consumidores, e o PROCON já até alertou esses consumidores que têm passagens marcadas nesse intervalo de paralisação desses profissionais, que começou, como você disse, de 6 da manhã até daqui a pouco às 8 da manhã, é um intervalo de 2 horas, é um intervalo considerado até razoavelmente grande. Aí são muitos voos que partem aqui do aeroporto para esses outros estados, e quem se sentir prejudicado aí pode sim procurar o PROCON. A gente vai passar a lista aqui, inclusive para as pessoas ficarem informadas, dos aeroportos que vão acontecer essa paralisação. No estado de São Paulo, são 3 aeroportos, Congonhas, Guarulhos e Campinas. No Rio de Janeiro são 2 aeroportos, o Santos Dumont e o Galeão, e também os aeroportos de outras capitais importantes, como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife e também Fortaleza. Como eu disse, quem tiver voo agendado aí, marcado para essas cidades, nesse intervalo de tempo de 6 até as 8 da manhã de hoje, pode aí, segundo o PROCON, pedir o reembolso do valor, ou então a empresa aérea tem a obrigação de aí adequar, acomodar esse passageiro, essa pessoa que tem o voo marcado, em um outro voo, para a pessoa não sair aí lesada. E quem o consumidor aí, a pessoa que sair lesada, que tiver alguma reclamação, pode aí procurar o PROCON, qualquer unidade do PROCON, em qualquer parte aí do estado do Maranhão, para justamente fazer essa reclamação, ou então pode ser feito ou presencialmente, ou então por meio da internet. Voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. Agora vale ressaltar que é bem complicado essa época aí da paralisação, justamente aí nas proximidades do Carnaval, hein? Muita gente com viagens, com pacotes prontos, e agora certamente vai ficar prejudicado, não vai poder embarcar, não vai poder curtir o Carnaval em outra cidade. Uma situação bem complicada que a gente espera que seja resolvida o mais rápido possível. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia para você. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o combate à dengue que está sendo intensificado em todo o país, e mais, aumentam os casos de violência sexual contra mulheres. Agora são 7h43. O Bom Dia Maranhão volta já, você confere imagens ao vivo da Avenida dos Franceses em São Luís. E a Secretaria de Estado de Saúde informou que no Maranhão, de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, já foram notificados 132 casos de bebês com microcefalia em 59 municípios. Dos casos apresentados, 47 mães tiveram sintomas do Zika vírus em algum período da gestação. Um óbito ocorreu em São José de Ribamar em 2015. E olha só, o mosquito Aedes aegypti pode ter contaminado, somente no primeiro mês deste ano, em São Luís, quase 200 pessoas. O repórter Clécio Bertozzi tem mais informações. Bom dia, Clécio. Bom dia, Eliane. Bom dia a você que acompanha o Bom Dia Maranhão. Olha, Eliane, 132 casos são relativos à dengue, 52 casos são relativos à febre chikungunya, que foram registrados somente nos primeiros 30 dias de 2016. E 15 pessoas estão sentindo os sintomas do Zika vírus. O número de casos suspeitos de febre chikungunya deste ano, por exemplo, é quase a metade do índice registrado em todo o ano passado na capital maranhense, quando 120 casos da doença foram notificados. Segundo o levantamento da Vigilância Epidemiológica do município em 2015, houve o registro de 2.418 casos de dengue, o que corresponde a pouco mais de 6 casos da doença por dia. Somente em São Luís, deste total, 1.896 foram confirmados e 21 registros são considerados graves. De acordo com a CEMUS, durante todo o ano passado, 5 pessoas morreram na capital por causa da doença.
Com base no relatório da CEMUS, 3.012 casos prováveis do Zika vírus foram notificados em 2015. Deste total, apenas 6 casos foram confirmados de acordo com a pasta e uma pessoa morreu vítima da doença na capital maranhense. É com você, Eliene. Obrigada pelas informações, Clécio. E olha só, foi declarada uma verdadeira guerra contra o mosquito aqui no Brasil. Tanto que o Ministério Público também prevê que os agentes de saúde poderão pedir ajuda à polícia quando for necessário para entrar em algum local com suspeita de ter criadouros. A intenção é exterminar todos os possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Isso desburocratiza e a gente então permite que a gente possa vistoriar 100% dos logradouros nos bairros, no centro da cidade. No Maranhão, somente de janeiro a novembro do ano passado, foram registrados 7.237 casos de dengue. Complicações da doença resultaram em 10 mortes no estado. Já em relação ao Zika vírus, o Maranhão registrou no mesmo período em 2015, 2.887 casos. Aqui na área do Centro Histórico, o perigo pode estar dentro de um casarão fechado como esse. As chuvas nessa época do ano facilitam para o acúmulo de água. Não se sabe qual a real situação lá dentro. É provável que existam criadouros do mosquito Aedes aegypti. Nessas condições, a proliferação de doenças como a chikungunya, a dengue e o Zika vírus acaba sendo inevitável. A nossa preocupação muito é com os imóveis abandonados, e porque a gente sabe que na sua casa você está cuidando, né? Mas é aquelas casas que não tem quem cuide e que para todos nós é um enorme foco. No Maranhão, instabilidade, muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora do dia. Em São Luís, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer momento, máxima de 30 e mínima de 24. Em Pinheiro, a temperatura continua baixa, máxima de 31 e mínima de 24. Em Bacabal, corre risco de pancadas de chuva durante todo o dia. À noite, o tempo volta a ficar aberto, máxima de 31 e mínima de 22. E apesar de ser um crime grave, a violência contra a mulher continua fazendo muitas vítimas em todo o Maranhão. Grande parte sofre agressões verbais, físicas e até sexuais. Nessa semana, uma mulher de 34 anos de idade foi violentada e morta no município de Miranda do Norte. Para falar mais sobre esses números de violência e suas punições, eu converso agora com a delegada Kazumi Tanaka, que é titular da Delegacia Especial da Mulher. Bom dia, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí eu começo lhe questionando, esses números, de fato, eles aumentaram ou as pessoas agora, as mulheres agora estão denunciando mais, até por conta de toda a divulgação, de toda a mídia? É isso que está acontecendo, delegado? O que nós observamos empiricamente é que, de fato, no decorrer dos anos, as mulheres elas procuram mais os organismos de defesa da mulher e não identificam apenas a Delegacia da Mulher. Porque agora, após a Lei Maria da Penha, com a criação de novos organismos, eles também procuram outros parceiros dentro dessa rede de atendimento à mulher em situação de violência. Então, a gente observa que elas procuram muito, se não exatamente para denunciar, mas para se informar acerca dos seus direitos, para saber o que pode ser feito naquela situação, para tentar encontrar alternativas para poder sair daquela situação que não exatamente, às vezes, a prisão. Às vezes ela quer apenas separar, mas não tem a condição financeira de pagar um advogado. Às vezes ela quer apenas uma orientação sobre como proceder. Então a gente faz esse papel. E qual o perfil dessas mulheres que procuram a Delegacia Especial da Mulher? Não há exatamente um perfil, a gente exatamente coloca isso, deixa bem claro, porque qualquer mulher pode passar por esse tipo de situação, sim, especialmente a violência doméstica e familiar. Então é a mulher que é uma faxineira, uma mulher que é uma doméstica, é a mulher que é empresária, é a mulher que tem um nível social e um nível econômico altíssimo. Todas estão sujeitas? Todas estão sujeitas e sofrem tanto quanto uma mais rica, uma mais pobre, uma mais que teve mais acesso à cultura, a universidades e tudo mais, e outra que não. Quais os tipos de violência, principalmente os que mais chegam à delegacia? Nós observamos também, não só aqui na capital, como também no interior do estado, também no Brasil inteiro, que as violências mais denunciadas são as psicológicas. E o que são? São as agressões verbais, as ofensas, as humilhações, também as ameaças de agressão ou ameaças de morte. Então, tudo isso é denunciado e, diga-se de passagem, dos números registrados nas delegacias, as mulheres vítimas das pessoas em que ela deveria mais confiar.
que é o seu próprio filho, seu namorado, seu companheiro, seu ex-marido, pessoas que em algum momento dividiram a vida com ela. E assim, o que a gente fala muito, esse é um assunto recorrente aqui no Bom Dia Maranhão, a gente tem discutido muito essa questão da violência contra a mulher, e o que a gente fala bastante é com relação às punições. Observa-se que grande parte desses agressores, eles infelizmente voltam, têm a vida normal. A mulher, lógico, é que ela fica destruída, né? Às vezes não consegue nem voltar mais, principalmente ao mercado de trabalho, de tão grande que foi o trauma. E a gente fala da punição. Essas punições, elas acontecem mesmo, elas são acontecem de forma efetiva, delegado? O que o Estado disponibilizou através da Lei Especial de Combate à Violência contra a Mulher, que é a Lei Maria da Penha? Situações que antes não ensejavam prisão preventiva, agora ensejam. Situações que anteriormente, se o homem era preso em flagrante, ele poderia apenas assinar um compromisso de comparecimento ao juizado, agora naquela situação, identificada como violência doméstica e familiar, estando em flagrante, ele pode ser preso em flagrante delito. Agora, não significa dizer que a legislação, ela como um todo, e o sistema como um todo, ele beneficia que haja uma punição efetiva e mais severa para aqueles casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque, por exemplo, só para que você tenha uma noção, o crime de ameaça, embora se saiba que é um crime muito grave e que deve ser levado em consideração, principalmente pela pessoa que pratica aquele crime, que sabe de toda a vida daquela mulher, ele não é um crime cuja pena é uma pena elevada, é uma pena bem branda. Assim também como a violência psicológica também é uma pena bem branda, como também a violência, agressões físicas, violências físicas também, se forem lesões leves, ela também não chega também a ser uma punição mais severa. Então, assim, tem esse problema, mas se instituíram outros mecanismos, como, por exemplo, a possibilidade de prisão em flagrante, prisão preventiva, como também medidas protetivas de urgência que ela solicita assim que registra a ocorrência policial. Pois é, e você falou na ocorrência policial, no registro dessa ocorrência. Fala pra gente, para ficar claro, assim, para as pessoas que estão assistindo nesse momento o Bom Dia Maranhão, o que é preciso, o que ela deve fazer caso ela se sinta, ela tenha sido agredida, está sendo agredida, qual o passo, o primeiro passo e o passo mais importante? Ela identificar que ela não pode viver naquela situação, é identificar que não só ela está sendo vitimizada, mas também os seus filhos, os seus parentes, os seus pais, os seus amigos que sabem daquela situação e sofrem junto com ela também. E ela também precisa identificar também naquela situação de que quanto mais ela baixa a cabeça, menos força ela vai ter, menos oportunidade de ter apoio de família e de amigos ela vai ter. Porque as pessoas, a princípio, elas ajudam, mas depois, quando vê que a mulher não toma atitude, eles se afastam. Exatamente. Agora tem um outro ponto também, delegada, com relação às questões financeiras. Sim. Muitas, em alguns relatos de reportagens que a gente já fez aqui no jornalismo da TV Difusora, falam para a nossa equipe que não se separam, que continuam vivendo naquela situação, porque não tem condição de sobreviver, porque não tem de onde tirar dinheiro. Isso aí é um fato, e é um fato que coloca as mulheres em situação econômica, que estão em situação econômica menos avantajada, muito vulneráveis a esse tipo de violência. Porque elas querem sair, elas sabem que não podem viver daquela situação, elas veem os filhos sofrendo, mas infelizmente, por falta de recursos, ela volta ou continua naquele relacionamento violento. E aí, por quê? Porque, eu vou na delegacia, mas do que adianta eu ir na delegacia se, por acaso, ele for preso, quem vai me sustentar é os meus filhos? Então, são questões que são questões relevantes, que ela tem que realmente levar em consideração. Daí é que entram as políticas públicas conjuntas de enfrentamento a esse tipo de violência. E essa política pública entra na área do trabalho e renda, da qualificação profissional, habitação, creches e tudo mais. Eu conversei com a delegada Kazumi Tanaka, que é titular da Delegacia Especial da Mulher, mais uma vez. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Bom dia. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu falo sobre o TRE, que anunciou mais 2 novos municípios para o recadastramento biométrico. 7h57. Não sai daí, eu volto já. Imagens da Avenida dos Franceses, em São Luís. E a gente volta falando de economia. A Bovespa teve queda de 4,87% aos 38.596 pontos. O dólar teve alta de 0,68% e vale R$ 3,98. O peso teve alta de 0,36% e vale 28 centavos. O euro também teve alta e fecha R$ 4,35. E o TRE anunciou mais 2 novos municípios para o recadastramento biométrico. Em Urbano Santos, a biometria funciona entre 15 de fevereiro e 31 de março. Já em Belágua, entre 15 e 15 de março.
Em 2016, 41 cidades maranhenses vão utilizar a biometria como forma de identificar o eleitor que comparecer às urnas. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.